Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 6, que tem como título o Avivamento no Ministério de Pedro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal, deixe também o seu comentário. Isso vai ajudar o nosso canal a ganhar relevância no YouTube. Nós temos também a rede social Instagram. Lá nós temos nos destaques as igrejinhas que nós cooperamos aqui no sertão do nosso estado. Duas igrejinhas que nós estamos cooperando com a construção. Temos também um Pix, se você quiser contribuir com o nosso trabalho. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. O texto áureo diz: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Está em Atos capítulo 2, versículo 14. A verdade prática: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 ao 24, que nós não iremos ler, mas iremos aqui mencionar no nosso comentário. Fazer citação. A palavra-chave é ministério. Hoje nós temos 3 objetivos, cada um respectivamente em um ponto da lição. O primeiro é destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecoste. Segundo, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E o terceiro, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Hoje nós iremos aqui ver algumas características do apóstolo Pedro e seu protagonismo no livro de Atos dos Apóstolos, antes e depois do dia de Pentecoste, antes de ser batizado com o Espírito Santo e logo após este batismo. Nós iremos ver as duas fases do anterior e posterior ao batismo no Espírito Santo e como o Espírito Santo ele mudou a vida do apóstolo Pedro, que foi um homem cheio da unção de Deus, da presença do Espírito Santo. Nós iremos para o nosso resumo, lembrando que ele sempre fica disponível no final do vídeo, seja para fazer uma revisão da aula ou mesmo para ser utilizado na escola dominical com as devidas adaptações, se assim você o desejar. Primeiro ponto, Pedro antes do Pentecoste. O número 1, as duas atitudes de Pedro. Em certa ocasião, Jesus ele perguntou aos seus discípulos sobre a opinião em relação à sua identidade. Em Mateus capítulo 16, versículo 13, diz o texto que ele estava nas partes de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns disseram João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo para Pedro disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E em verdade também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note, as opiniões a respeito da identidade de Jesus, algumas pessoas o identificavam como um dos profetas, João Batista, Elias ou Jeremias. Mas os discípulos, quando foram questionados, Pedro, ele recebeu de Deus a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesta ocasião que Jesus disse: Não foi carne e sangue quem tu revelou, ou seja, as pessoas, as opiniões das pessoas, mas foi o próprio Deus quem revelou para Pedro. Com certeza Pedro se sentiu ali elogiado. No decorrer do texto, ou no contexto logo em seguida, Jesus começa a dizer aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito nas mãos dos religiosos, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Quando ele fala nesse contexto para os seus discípulos, mais uma vez Pedro, ele repreende o Senhor dessa vez, retruca, quando Jesus disse que era necessário morrer e ressuscitar, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo,
de modo nenhum te acontecerá isso. Está em Mateus capítulo 16, o versículo 22, logo em seguida. Jesus respondendo para Pedro, repreendeu dizendo, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Está no versículo seguinte, o versículo 23. As duas atitudes de Pedro, uma em relação à revelação do Cristo, Filho de Deus, e logo em seguida ele tentar repreender o Senhor por conta de que Jesus disse que ia morrer e ressuscitar em Jerusalém, mostrando a finalidade do seu ministério, da sua vinda aqui. E o diabo logo em seguida usando Pedro para repreender o Senhor. Observe, essas duas atitudes registradas no livro de Mateus em relação a Pedro, mostra um pouco da sua personalidade, do seu caráter. E nós vamos ver mais algumas coisas a respeito da personalidade de Pedro. O número 3, Pedro nega Jesus 3 vezes. Em outro episódio, registrado também no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69, mostra que o apóstolo Pedro anteriormente disse que jamais negaria o Senhor. Mas Jesus tinha falado para Pedro que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. 2 vezes diante de criadas e uma terceira diante de várias pessoas. Está no mesmo contexto de Mateus 26, a partir do versículo 72 ao 74. Depois que o galo canta, no momento que o galo canta, que Pedro tinha já negado o Senhor, ele lembra da mensagem que o Senhor disse, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Foi nesse momento que Pedro, arrependido, chorou amargamente. Está no versículo 75, logo em seguida. Jesus, ele não desprezou Pedro, pelo contrário, quando ele ressuscitou e mandou a mensagem pelas mulheres que tinham visto ele ressuscitado, mencionou o nome de Pedro, para mostrar que o Senhor não tinha desprezado. Pelo contrário, Jesus jamais despreza as pessoas. Da mesma forma, não devemos julgar as pessoas por alguma falha, porque o Senhor em algum momento pode restaurar a vida espiritual de alguém. Queridos, nós colocamos aqui um pequeno esquema, resumo com as palavras-chave tiradas da nossa lição, do nosso quadro. O ministério de Pedro antes e após o Pentecostes, e a igreja e o avivamento nos dias atuais, nos dias de hoje, o avivamento do Pentecostes. O segundo ponto, Pedro após o Pentecostes. O número 1, Pedro batizado no Espírito Santo. Após receber o batismo no Espírito Santo, Pedro, ele tornou-se outro homem. Foi ele quem pregou a primeira mensagem no dia de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, e encher as pessoas ali no cenáculo. O impacto da pregação de Pedro nos seus ouvintes, aos ouvidos daqueles que estavam testemunhando aquela cena no dia de Pentecostes, em Atos 2:37, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? Verso 38, respondendo Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Nesta ocasião que Pedro, ele impacta aquela geração com a mensagem, diz o texto no versículo 41 que quase 3.000 almas se converteram naquela ocasião. O número 2, Pedro e a cura do coxo. No contexto de Atos, no capítulo 3, diz que Pedro com João foram para o templo à hora da oração, a nona. Ali se encontrava um paralítico que no texto diz que era um coxo desde o ventre de sua mãe, que estava a mendigar pedindo esmola. Quando ele viu os apóstolos entrando ali na Porta Formosa, ele pediu uma esmola. E a continuidade do texto, no versículo 4, Pedro, ele toma uma palavra e diz, olha para nós. E ele olhou esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda.
Diz a palavra que ele, tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Nesta ocasião, Pedro, ele aproveitou para pregar a mensagem sobre a morte e ressurreição do Senhor. O número 3, Pedro avivado em outras ocasiões. O texto de Atos dos Apóstolos, na continuidade, vai mostrar outras ocasiões Pedro cheio do Espírito Santo. Repercussão no Sinédrio. Em Atos capítulo 4, versículos do 1 ao 4, diz o texto que quase 5.000 almas aceitaram o Senhor. E foi aqui que eles foram interrogados a respeito de qual nome ou no nome de quem eles faziam aqueles sinais. E Pedro falou que era no nome de Jesus. No verso 11, ele vai mostrar o fundamento da mensagem ou a autoridade dela, dizendo para os religiosos nesta ocasião: Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual se tornou cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Note que, além do fundamento da mensagem, da autoridade da palavra, do nome de Jesus, ele diz: não há salvação a não ser no nome de Jesus. Outras ocasiões nós vemos Pedro avivado, cheio do Espírito Santo, realizando milagres. Enéas, diz o texto que este homem estava paralítico há 8 anos em Lida, foi curado. Dorcas, uma discípula que habitava em Jope, a qual tinha falecido, e o Espírito Santo usou Pedro para ressuscitá-la. Ambos os milagres estão registrados lá em Atos capítulo 9, versículos 33 ao 42. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. O número 1, a igreja atual e o Pentecoste. Jesus previu que antes de sua volta haveria uma grande falta de fé. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, quando ele fala a parábola do juiz iníquo, ele termina aquela parábola dizendo: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nesse tempo presente, nós necessitamos de um grande avivamento. E não pode haver um avivamento nos dias atuais sem a busca do Espírito Santo, como no Pentecostes. O número 2, tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou sobre as características dos fins dos tempos. A multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, são marcas do finais dos tempos. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus, ele instruindo seus discípulos no último discurso, quando ele sai do templo, a respeito do fim dos tempos, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Note, uma das características é o esfriamento do amor e a multiplicação da iniquidade. Se multiplicando a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Mas o alerta do Senhor, aquele que persevera ou perseverar até o fim, será salvo. Jesus também mostrou um sinal positivo em relação aos fins dos tempos, que é a pregação do Evangelho no mundo. Contexto de Mateus 24, versículo do 4 ao 14. O número 3, a igreja será arrebatada. O comentarista ele traz a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, versículos do 1 ao 13, mostrando que as 5 virgens prudentes da parábola traz a imagem da igreja santa, consagrada a Deus e ungida pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele também mostra as características desta igreja, a igreja que vai subir, a igreja do arrebatamento. Em Efésios capítulo 5, versículos 25, 26 e o 27, ele compara a igreja a uma noiva para o seu marido em um casamento, dizendo: vós maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Observe que, neste texto, algumas características da igreja que vai subir, da igreja do arrebatamento,
que Paulo destaca, lavada pela palavra, santa e irrepreensível, consagrada a Deus. Desta forma, estejamos todos avivados e preparados, porque a igreja que vai subir é a igreja do arrebatamento e precisamos estar preparados para fazer parte dela. Para concluir esta parte, eu gostaria de citar mais um texto, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nesta lição nós vimos a vida e o ministério do apóstolo Pedro antes e depois do Pentecoste. Como a sua vida mudou após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E ele se tornou um obreiro diferente, cheio da graça, da unção do Espírito Santo. Realizou sinais e milagres, cumprindo a missão de Jesus dada à sua vida. O apóstolo Pedro, portanto, é um modelo de vida e de ministério avivado debaixo da unção do Espírito Santo. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.